Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Palmeiras 2, Inter de Limeira 0. Vamos falar sobre esse jogo que tem muita coisa pra gente falar, porque foi um jogo que o Palmeiras deu mais de 30 chutes ao gol. Então tem muita coisa pra gente analisar aqui. O melhor do jogo pra mim foi o goleiro da Inter de Limeira. O cara catou muito e tem bastante coisa pra gente conversar, certo? Foi um jogo muito bom do Palmeiras, foi um jogo, acho que agradável de se assistir, a gente vai comentar sobre isso também. Então eu te convido a acompanhar o vídeo, assista a minha análise rapidamente, vou falar sobre pontos coletivos, pontos individuais, destaques individuais, e aí depois eu quero saber as suas opiniões aqui nos comentários. Fechou, rapaziada? E não quero enrolar vocês, vamos falar sobre o jogo. Eu quero começar falando, claro, sobre a parte ofensiva do Palmeiras, que acho que foi o que teve de principal destaque nesse jogo, certo? Inclusive o Palmeiras segue invicto, hein? Isso é importante. Mas vamos lá, a organização ofensiva do Palmeiras, eu gostei muito de ver as variações que o Palmeiras trouxe para esse jogo, porque aquele negócio que eu já falei em vídeos anteriores, Paulistão é para testar, certo? E o Palmeiras não só está testando jogadores e jogadores em diferentes funções, mas está testando variações táticas dentro do ataque posicional do Palmeiras, que eu já comentei aqui várias vezes. E é muito legal a gente observar porque assim, eu já falei aqui que o que é esse ataque posicional do Palmeiras, né? É o Palmeiras buscando ocupar os espaços no campo de ataque, certo? E quando a gente fala em ocupar os espaços, não significa que cada jogador vai ficar plantado em um lugar e não vai sair dali. Então, ó, Dudu, você fica ali, você não sai. Zé Rafael, você fica aqui, você não sai. Rony, você fica aí, você não sai. Não, não é isso. Os jogadores, eles se movimentam, eles trocam de posição entre si. O importante é que os espaços estejam sendo ocupados. Não importa exatamente quem ocupa, o importa é que alguém ocupe esses espaços. Vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Porque o que a gente vê normalmente? O Palmeiras ataca com aquela saída em 3, certo? 2 jogadores à frente, 2 jogadores bem abertos e 3 jogadores ali, um trio de ataque. Vamos chamar assim. Então, geralmente, a saída em 3 são os 2 zagueiros e um lateral fica. Aí já tem a primeira variação, porque às vezes o Piquerez fica e aí o Dudu fica aberto, certo? E o Marcos Rocha se manda pelo outro lado, então se um lateral fica, o outro se manda, ou o Marcos Rocha pode ficar, o Piquerez se manda pela esquerda, joga o Dudu mais para dentro e tem o Rony aberto do lado direito, certo? Então já são duas variações que a gente viu nesse jogo contra a Inter de Limeira. Se o Piquerez fica, o Dudu abre, se o Marcos Rocha fica, o Rony abre. Só que a gente viu outras variações nesse jogo. Então teve um dado momento no jogo também em que o Piquerez era esse terceiro zagueiro, certo? Só que quem ficava bem aberto eram os dois pontas, era o Dudu pelo lado esquerdo e o Rony pelo lado direito. E aí o Marcos Rocha, ele jogava por dentro, ele virava meio que um volante, ele se alinhava ao Zé Rafael, e aí o Gabriel Menino ia mais para frente, se aproximava dos atacantes, se aproximava do Hendrick, se aproximava do Veiga. Então são variações que o Palmeiras traz, que ele segue ocupando aqueles espaços, mas tem essa rotação, tem essa movimentação dos jogadores, e é claro que isso ajuda a atrair os marcadores, a confundir os marcadores da Inter de Limeira. Então, eu acho que isso foi bem legal de ver. Eu acho que passa muito por isso, a quantidade de chances que o Palmeiras criou e funcionou. Eu acho que esse é um ponto importante. Por quê? No primeiro gol, né, que é o gol de pênalti do Rafael Veiga, vocês lembram como que sai o pênalti na origem? É o Rony vindo por dentro, se aproximando do Hendrick, fazendo uma parede sensacional ali, a parede do Rony, e o Hendrick sofre o pênalti ali, certo? Então é o Rony por dentro. E no segundo gol, vejam só que interessante, o Palmeiras estava forçando muito uma jogada no primeiro tempo, eu não sei se vocês perceberam, mas deixando o Dudu aberto e com o Piquerez ultrapassando por dentro, porque geralmente o normal é o Dudu trazer por dentro e o Piquerez ultrapassar por fora, né, se aquele lateral de chegar na linha de fundo, mas o Piquerez ele estava vindo muito mais por dentro, e eu entendi que a intenção inicial do Palmeiras nesse sentido era para deixar o Dudu num contra o lateral, então o Piquerez vem por dentro, ele atrai a marcação mais por dentro e o Dudu fica livre para um contra um. Tanto que no primeiro tempo o Palmeiras cria várias chances assim, com o Dudu partindo para um contra um, dando aquele cruzamento na segunda trave, enfim, o Palmeiras cria oportunidades assim, até batendo no gol. O goleiro faz uma boa defesa num chute do Dudu que ele traz para a perna direita e bate. Só que o gol do Piquerez
acontece o efeito oposto, né? É a mesma movimentação, só que com o efeito oposto. Então, olha só como o padrão ele te dá diferentes possibilidades, né? Porque se vocês observarem o gol, o Dudu ele tá bem aberto, tá colado na linha lateral e o Piquerez passa por dentro. Em vez do Piquerez atrair a marcação pro Dudu ficar num contra um, é o Dudu que atrai a marcação e o Piquerez sai sozinho pelo meio. E aí por isso ele tem toda aquela liberdade aí, pô, todo mérito para ele, dar aquele chutaço, aquela trivela, coisa linda, mas eu acho que é interessante a gente observar como as variações existiram e as variações deram resultado, né? Terão gols. E depois com as trocas aí, a Bel testa até outras variações, né? Depois entra o Giovani e o Breno Lopes, o Rony vira centroavante, os dois pontas ficam bem abertos, os laterais ficam um pouco mais por dentro, o Marcos Rocha volta a ser aquele volante, né? Enfim, são possibilidades aí bem interessantes. Então, parte ofensiva é isso. Rapidamente sobre a parte defensiva, acho que no primeiro tempo o Palmeiras deu muita chance para a Inter de Limeira, tá? Muito por bola perdida ali na entrada da área, uma bola que o Palmeiras perdia e a transição defensiva não era muito eficiente, então aquela pressão pós-perda dava os contra-ataques para a Inter de Limeira, né? A pressão pós-perda não era tão eficiente. Tanto que eu até estava observando nos primeiros 15 minutos de jogo, a Inter de Limeira acho que conseguiu 3 finalizações por causa dessas transições, né? Em 15 minutos, então uma a cada 5 minutos em média. É muita coisa, é um negócio para a gente prestar atenção, mas claro, como é um jogo contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, tem aquele negócio do jogador, ele não dá a vida ali, né? Num contra-ataque do adversário, sai correndo até o final e tudo mais, porque é um jogo um pouco mais controlado, digamos assim. Então, também não tô fazendo tempestade em copo d'água aqui, mas é só uma observação que eu acho que vale a pena, e também é uma coisa para o menino e para o Zé Rafael ficarem espertos, tá? Eu vou falar depois melhor sobre cada um deles. Acho que com bola os dois foram muito bem, mas sem bola nessa parte defensiva vale observar esses espaços que o Palmeiras deu. Inclusive, saiu vídeo aqui essa semana sobre a dupla menino e Zé Rafael, uma análise tática com lance. Se você ainda não assistiu, depois você entra no canal e assiste, certo? Então, basicamente é isso. A maioria dos comentários que eu fiz aqui, coletivamente falando, valem muito mais para o primeiro tempo do que para o segundo, porque o segundo tempo ele é muito condicionado pelo que foi o primeiro, porque aí o Palmeiras entra não forçando muito, porque já tá com 2-0 no placar, a Inter de Limeira meio que tenta alguma coisa porque tá atrás, mas também não quer se abrir muito para não tomar uma goleada, então fica um jogo um pouco mais, os dois times controlando um pouco mais a situação, né? Mas vocês viram aí o tanto que eu falei da parte coletiva, eu acho que tem coisas interessantes para a gente destacar. Destaques individuais agora, e aqui tem um detalhe legal, certo? Primeiro, eu falei sobre as chances que a Inter de Limeira teve. O Everton, absurdo. Pô, as defesas que o Everton fez no primeiro tempo são espetaculares, cara. O Everton começou muito bem essa temporada. Espero que a gente precise menos dele nos próximos jogos, mas não tem como não destacar o Everton. Piquerez também ganhou o prêmio de melhor do jogo lá, foi muito bem. O Zé Rafael já disse muito bem. O Gabriel Menino também na parte ofensiva, eu acho que ele foi muito bem. Giovani entrou muito bem, mas eu quero destacar aqui o quarteto de ataque, porque eu já falei em outros vídeos o quão importante é a gente achar o entrosamento e achar o padrão coletivo para comportar esse quarteto de Veiga, Dudu, Rony e Endrick, porque é um quarteto muito importante de jogar junto, certo? E eu achei que foi, especialmente no primeiro tempo, né, que foi quando o Palmeiras precisou atacar para fazer os gols e tal, para ficar na frente do placar, acho que foi um primeiro tempo muito bom desse quarteto. Então, o Dudu, ou tendo as jogadas de 1 contra 1, ou trazendo um pouco mais por dentro, acho que ele foi muito bem, deu alguns passes para finalização muito interessantes. Sofreu o pênalti depois, inclusive. O Rony, eu acho que o primeiro tempo dele foi bom, no segundo eu acho que ele distou um pouco mais, mas o primeiro tempo foi bom. A parede que ele faz pro pênalti é espetacular, eu já disse aqui, aquele pivô, aquela ajeitada pro Endrick é muito boa mesmo. O próprio Endrick fez uma partida boa na minha visão, tá? Não fez o gol ainda, mas calma, certo? Eu tenho que pedir calma na questão do Endrick por dois motivos. Primeiro, por causa do gol. A gente tem que ter calma porque uma hora o gol vai sair e é importante que o Endrick, ele está sendo um jogador importante mesmo sem o gol, certo? Pro coletivo, e ele precisa encontrar esse entrosamento com os companheiros, com o quarteto de ataque ali que eu comentei, enfim. Calma. E a segunda calma
Sim, o Endrick saiu no meio do segundo tempo, mas calma, não precisa fazer tempestade em copo d'água. Ai, meu Deus, o Endrick não termina um jogo no profissional, meu Deus do céu. Gente, calma, pelo amor de Deus, estamos jogando Paulistão contra Inter de Limeira. Paulistão é pra dar rodagem aos jogadores. O Endrick, assim, por maior fenômeno que ele seja, ele ainda tem 16 anos e tá jogando no profissional. Não vai jogar 90 minutos todo o jogo. Pô, calma aí também, cara. Os primeiros 2 jogos do Palmeiras no Paulistão, se eu não me engano, ele jogou quase os 90 minutos. E aí, desde então, ele tá jogando por volta de 70 minutos, 68 minutos, que é uma quantidade, assim, bem decente. E no jogo que o Palmeiras jogou contra o Mirassol, se eu não me engano, que foi o time inteiro reserva, o Endrick foi o único ou um dos únicos titulares a entrar, jogou meia hora até. Então, calma, gente, tá tudo sob controle, tá? Não precisa fazer tempestade em copo d'água. E o último cara do quarteto que falta falar é o Rafael Veiga. E eu preciso da atenção de vocês, porque assim, eu sei que a última imagem que ficou do Veiga no jogo foi do pênalti perdido, eu sei disso. Mas esquece isso rapidinho e vamos prestar atenção na partidaça que o Veiga fez e no início de temporada maravilhoso que ele tá tendo. Pô, isso é uma excelente notícia, esse início de temporada do Rafael Veiga, porque ele não só fez o gol de pênalti, né? Depois perdeu, mas fez o seu gol. E tem 4 gols em 6 jogos nesse início de temporada. Vejam só, 4 gols em 6 jogos. Mas ele tá participativo, ele tá pegando na bola o tempo inteiro. Ele tá construindo, ele tá criando, ele tá colocando os companheiros na cara do gol, ele tá fazendo o goleiro trabalhar, ele tá protagonista. A gente tá vendo um Veiga que tá buscando o protagonismo dentro do time do Palmeiras. E para mim, isso é uma notícia maravilhosa, tanto que ele já decidiu o título contra o Flamengo, né? Decidiu, fez seus 2 gols ali, tá mais do que tá mais do que bom, né? Não foi gol do título, mas ele jogou muita bola contra o Flamengo. Então, vamos esquecer esse pênalti perdido rapidinho, só pra, né? Eu sei que a última impressão é a que fica, mas baita partida do Veiga, na minha visão. E eu acho que é isso. Última coisa que eu esqueci de falar antes sobre questões coletivas, últimos 10 minutos o Luan entrou como volante, hein? Olho nisso aí. Se o Abel seguir repetindo, pode ter análise aqui no canal. Certo, rapaziada? Agora, você que ficou até aqui, aperta o botãozinho do like aqui embaixo se você ainda não apertou, que não custa nada. Você tá me ouvindo falar até aqui, então você curtiu a análise? Clica aí, é de graça, me ajuda muito. Para você não paga nada, é de graça. Clica aí no like e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se também para acompanhar as análises pós-jogo que saem depois de todas as partidas do Palmeiras e também as análises táticas que a gente posta ao longo da semana. Inclusive, se você tiver alguma ideia aí de análise que a gente possa fazer, é só comentar aqui que eu faço para vocês. Fechou, rapaziada? Tô esperando então a participação de todos aqui nos comentários. Comentem aí a sua opinião sobre o jogo, a sua visão, enfim. Mais uma vitória do Palmeiras, seguimos invictos. Se eu não me engano, agora são 5 vitórias e 2 empates em 7 partidas. Eu acho que é isso. Enfim, ótimo início de temporada, dando rodagem, fazendo testes. Ótimas notícias para nós, certo? Então, tô esperando aí a participação de todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.